Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daiane e hoje eu vou compartilhar tudo o que eu aprendi praticando o autoconhecimento. E o intuito desse vídeo é ajudar pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento também. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês de experiências que eu passei e eu espero que gostem do vídeo. Uma das primeiras coisas que eu adquiri com autoconhecimento foi saber mais sobre mim, sobre as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Porque ao longo da nossa vida, a nossa identidade ela pode ser confundida com o que as pessoas pensam sobre a gente, o que a gente ouviu na nossa infância, na nossa adolescência. Então tudo que é dito pra gente, quando a gente não tem discernimento para entender as coisas, a gente só vai absorvendo ali como uma esponja. E ao longo da vida, aquilo vai se tornando a sua personalidade. Mesmo que você não concorde com aquilo, você aprende a conviver como se tudo aquilo que você ouviu sobre você seja verdade. E aí é responsabilidade nossa, como adulto, voltar para dentro de si, entender o que a gente realmente é, fora esses padrões de comportamento que foram inseridos na nossa mente. Um exemplo, uma criança que cresce ouvindo dos pais que ela não sabe fazer as coisas direito, que ela só faz coisa errada, enfim. Ela vai crescer com esses pensamentos no subconsciente dela e ela vai apenas aceitar que ela é aquilo. Mesmo que conscientemente ela não entenda que ela é uma pessoa que não sabe fazer as coisas, ela vai inconscientemente ter atos para concordar com aquele pensamento, com aquela crença. Então é nossa responsabilidade se voltar para dentro e conhecer quem a gente realmente é. E a gente só vai conseguir fazer isso buscando a nossa essência lá na nossa infância, porque a gente ali estava cru da vida, fazia somente as coisas que a gente gostava. Então se você ainda tiver dúvidas sobre o que você gosta, sobre o que você é, qual que é a sua verdadeira essência, busca lá na sua infância as coisas que você gostava de fazer. Normalmente, se você conseguiu seguir com a sua essência, são as coisas que você ainda gosta hoje em dia. Mas pode ser que no meio do caminho a gente se perca e não saiba mais nada sobre a gente mesmo. Porque além desses comportamentos que são inseridos na gente, né, pelos nossos pais, pela nossa família, ainda tem outros comportamentos que influenciaram a nossa personalidade, que tem a ver com os nossos amigos, com as pessoas da nossa convivência, do trabalho, da escola, enfim, todos esses ambientes que a gente costuma frequentar. Então você vai ser a média das pessoas que convivem com você. Não tem como você ser mais do que aquelas pessoas são, a menos que você troque de ambiente, porque aí vai ser mais fácil, né, fazer isso. Porque senão você vai ficar batendo uma crença que você quer mudar com a crença que você já viveu a sua vida inteira. Aquelas pessoas, elas vão confirmar suas crenças ruins, por exemplo, porque é o padrão de vida daquelas pessoas também. Por isso que você se identificou com elas e por isso que você é amigo delas. Outra coisa que eu aprendi com autoconhecimento foi saber o meu valor, me amar verdadeiramente e saber dizer não. Porque toda vez que você diz sim para uma pessoa querendo dizer não, você está dizendo não para você. Então, ao longo da vida, eu aprendi, de uma certa forma, que eu tinha que agradar as pessoas para ser aceita na sociedade. E para agradar as pessoas, eu tinha que fazer tudo que elas me pediam, mesmo que isso não fosse bom para mim, mesmo que eu não quisesse ou que eu não pudesse fazer aquilo naquele momento. Eu acabava dizendo sim para a pessoa e não para mim, porque depois eu ficava mal, a pessoa ficava bem, porque eu solucionei um problema dela ali, e problema meu que eu aceitei aquela situação, não é mesmo? Então o autoconhecimento, ele te ensina a você cuidar de você mesmo, fazer as coisas que realmente são do seu interesse, coisas que vão trazer benefícios para você. E ser um pouco mais egoísta não é uma coisa ruim, porque uma coisa ruim é você pensar nas pessoas e fazer as coisas para as pessoas acima do que você pode e depois se virar para organizar as suas coisas que você não podia fazer naquele momento. Então isso sim é ser egoísta, você colocar as pessoas acima de você e depois você ter que se virar para organizar suas coisas sozinho. E isso ajuda você também a sair de situações que não te fazem bem. Você consegue ter aquela força para simplesmente sumir daquele ambiente que não está te fazendo bem.
Se a gente não conseguir cuidar de nós mesmos, quem que vai cuidar da gente, não é mesmo? Outra coisa que eu aprendi também foi acreditar mais que eu sou capaz de fazer as coisas e realizar meus sonhos. E isso bate muito com as crenças que a gente vai trazendo, né? Se você alimenta uma crença de que você não sabe fazer as coisas durante a sua vida, que foi o meu caso, você acaba desistindo de muitas coisas que tinham potencial para ir para frente, porque você simplesmente começa e acha que não vai vingar, que não tá dando certo, na menor dificuldade, e aí você acaba desistindo, porque é como se fosse uma confirmação de que realmente, você não consegue fazer as coisas, você não sabe fazer as coisas. Mas na verdade é uma questão de persistência ali, de insistência, de trabalho duro e de colher os frutos futuramente, né? Primeiro você planta e depois você colhe. Isso é uma coisa difícil de lidar para pessoas que têm ansiedade, que é o meu caso, né? Você quer sempre as coisas mais rápido possível e tem coisas que realmente demora. E se você não curtir o processo ali, você só vai se estressar ou vai acabar desistindo daquilo que você queria fazer. E aí a gente tem que aprender a substituir essas crenças ruins que foram construídas ao longo da vida por crenças boas, crenças de que sim, você é capaz, sim, você consegue. Vai lá, você só tem que agir, você só tem que errar e ver o que errou e consertar na próxima vez. A ação é mais importante do que o conhecimento, porque às vezes você fazendo, você aprende errando. E se você só fica ali adquirindo conhecimento, que eu já fui muito essa pessoa, e não colocar em prática, você tem uma overdose de informação que vai te consumindo ali, e enquanto você não colocar em prática, você vai ficar muito ansioso com aquela situação. Então é melhor agir pelo pouco conhecimento que você tenha, do que você ter muito conhecimento e não agir, e não fazer aquilo que você aprendeu. Tem que adquirir conhecimento e colocar em prática, aprender com o erro e acertar na próxima, e ir corrigindo as coisas aos poucos, assim, ao longo da vida. Outra coisa que eu aprendi com autoconhecimento foi a me permitir sonhar sem julgamentos. Porque quando você sonha com as coisas grandes, que às vezes se você contar pra alguém, a pessoa vai falar, que nada, você não vai conseguir isso, você acaba sendo julgado, e aí você aprende a diminuir os seus sonhos para ele ser aceitável para as pessoas. Porque às vezes as pessoas têm uma limitação ali, que elas só conseguem aquilo, e todo mundo que pensar diferente dela vai bater com a crença dela, e a autodefesa dela seria falar que não, que o que ela pensa, que o que ela tá seguindo é o certo, porque senão ela vai se decepcionar. Então, se você estiver fazendo uma coisa diferente do que ela tá fazendo, ela vai bater de frente com você para meio que você validar o que ela tá fazendo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que cada pessoa quer seguir o próprio caminho e que às vezes o que é prioridade para uma não é prioridade para outra. Às vezes uma pessoa está priorizando a saúde mental e a outra pessoa está priorizando o financeiro dela, por exemplo. Então a gente tem que aprender que cada um tem o seu caminho e não se deixar ser influenciado por outras pessoas que tentam diminuir os seus sonhos. Então sonhe sem julgamentos e de preferência guarde para si, porque aí você não abre portas para as pessoas falarem que não, você não vai fazer. É melhor guardar para si e saber que sim, você pode realizar aquilo. Outra coisa que o autoconhecimento me ensinou foi a pegar todas as situações ruins que me machucavam e conseguir ver elas de uma perspectiva diferente de ensinamento. Porque tudo aquilo que é ruim impacta muito a nossa vida. Às vezes, mais do que as coisas boas. Pode ter certeza que toda coisa ruim que você passou na sua vida tem como tirar um ensinamento daquilo. Talvez seja uma situação que foi muito ruim e só pelo fato dela ter sido ruim, já vai ser uma situação que você não vai viver novamente, porque você vai evitar ao máximo que aquilo aconteça, se for do seu controle, né? Evitar aquilo. Por mais ruim que tenha sido a situação, o mínimo que ela tem para te ensinar é ser mais forte e evitar que aquilo aconteça novamente. Aprendi também a cuidar mais da minha energia, a saber transmutar a energia ruim e voltar para a minha energia natural. Porque às vezes quando a gente tá bravo, quando a gente tá chateado, às vezes não. Eu acho que quase toda vez que eu tava brava, descontrolada emocionalmente, é um momento que a gente não consegue raciocinar direito.
Então o primeiro passo é manter a calma, olhar para si, se perguntar o porquê que aquela situação te desagradou e tentar entender a fundo lá a raiz do problema e resolver a raiz para aquela situação não se repetir. Aprendi essa parte de reprogramação mental, né? Você meio que tem que nascer novamente na fase adulta, que você pode se responsabilizar pelas coisas que você está fazendo e você colhe aquilo que você plantou. Então é importante ser responsável pelos resultados da sua vida e não ficar culpando as outras pessoas. Claro que acontece coisas que podem ter sido culpa de alguém que te fez mal, enfim. A responsabilidade total é nossa, de tudo que a gente vive. E se você não está gostando do que você está colhendo, repara no que você plantou no passado. Ainda dá para corrigir e plantar coisas boas. Quando você consegue manter a calma, você consegue resolver as coisas de uma forma mais fácil. Porque é como se você saísse do problema, da situação e conseguisse ver ela de fora. E aí assim você consegue lidar de uma forma racional com a situação e não emocional, que é mais difícil de resolver as coisas. A sua vibração, ela é a junção dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Então, para mudar a sua vibração, você tem que mudar a frequência dos seus pensamentos e dos seus sentimentos negativos para positivos. E aí a sua vibração, ela determina a sua localização. Se você está vibrando alto, você vai ter momentos de vibração alta, de felicidade. Se você está vibrando baixo, você acaba atraindo momentos de tristeza, de frustração, porque você atrai aquilo que você é e não o que você quer. Então, para você atrair coisas boas, você tem que cuidar da sua energia, ter uma energia positiva, fazer coisas boas, e aí você vai conseguir desfrutar daquilo que você colheu. Bom, pessoal, foi isso que eu senti aqui de falar para vocês sobre essa jornada de autoconhecimento. É uma coisa que a gente vai passar a nossa vida inteira, e eu quis compartilhar um pouquinho aqui com vocês do que eu já aprendi nesse início de jornada aí com 32 anos de idade. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, comenta aqui o que você conseguiu aprender com o autoconhecimento, que eu quero saber. E até o próximo vídeo.